Mensagem do céu. Eu vou falar um pouquinho acerca desse novo movimento, o movimento dos desigrejados, não é, queridos? O movimento dos desigrejados, um movimento crescente, não é? Um movimento que cada vez mais pessoas vêm me compartilhar: Céu, eu não quero congregar, eu não quero congregar de modo algum, as coisas que eu tenho visto, enfim, todas as coisas, cada um tem 1 milhão de motivos para não congregar. E aí eu fui realmente procurar compreender como é que esse fenômeno, não é? Como é que esse fenômeno está acontecendo dentro das congregações, dentro dos grupos onde as pessoas deveriam estar servindo, estar ali mesmo à disposição do Eterno. E aí, queridos, eu encontrei o texto de Hebreus 10, 24, em oração. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Então, queridos, esse texto falou muito forte ao meu coração essa madrugada, quando eu estava orando sobre como trazer para vocês uma mensagem que mostrasse qual é o problema, o que tem acontecido para que as pessoas percam o desejo de congregar, não é? Uma das questões o texto deixa bastante claro: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e boas obras. Ou seja, se a base de toda a congregação, queridos, tem de ser o amor, não é? O fato de você estar convivendo com pessoas que muitas vezes você não sabe o nome dessas pessoas, você não sabe o que elas vivem, você não sabe quais as situações que elas atravessam. Por isso eu acredito a importância da reunião de oração. Certamente a reunião de oração é um ponto fundamental para a unidade de qualquer congregação, não é? E eu não deixaria de modo algum de estimular você a ter reunião de oração com as pessoas com as quais você convive, com as pessoas as quais você tem o interesse de cultivar uma amizade verdadeira, uma unidade no Messias, não é? Então, o que acontece? Quando nós nos consideramos uns aos outros, nós andamos compassivamente, nós andamos no passo que o outro pode dar, meus queridos, não é? Olha só que coisa interessante. Uma das minhas formações é na área de pedagogia. Queridos, nenhum educador que se preza vê uma criança como se ela fosse inferior, pelo fato dela não ter conhecimento, não é? Então, quando nós estamos alfabetizando uma pessoa, quando nós alfabetizamos uma criança, nós vemos aquela criança como um indivíduo em formação, não é? Um agente social que está sendo desenvolvido. Muitos pedagogos, nós temos acesso a uma cultura bastante vasta, principalmente a Universidade de São Paulo tem uma cultura bastante europeia, não é? Pelo menos tinha na época que eu me formei lá. Então nós tínhamos acesso, por exemplo, a professores que deram aula para o futuro patrão deles, não é? Professores que estavam dando aula, esse aluno cresceu, se desenvolveu, acabou abrindo uma própria escola, não é? E o professor já mais velho foi chamado para trabalhar justamente com aquele aluno, não é? Então nós temos uma gama de compreensão, pelo menos na minha formação específica, que o aluno jamais deve ser visto como alguém inferior, pelo fato dele não ter conhecimento das primeiras letras e pelo fato de nós sermos, de alguma maneira, como educadores, tutores daqueles, não é? Então, queridos, por exemplo, hoje no Ministério Som do Céu, a cada pessoa, cada jovem, cada criança, cada adolescente que está ali envolvido com o nosso ministério, eu olho para eles de uma maneira promissora, ou seja, eles podem realmente, eu desejo de todo o coração que eles venham a ser maior do que eu, que eles venham a ter um crescimento, um envolvimento com Adonai, que eles venham a ter um tipo de relação com o Eterno superior, que eles superem aquilo. E Yeshua falou isso também, não é? Yeshua disse isso de uma maneira tão majestosa, tão própria dele, não é? Ele disse que aquele que cresce nele, maiores obras ainda fariam,
não é? Olha só que situação extraordinária do mestre, o Messias de Israel, não é? O autor da vida, dizendo para nós que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez, não é? Uma das obras que eu acredito que é um fenômeno para nós é o fenômeno da própria comunicação, queridos, porque Yeshua jamais pôde falar para uma quantidade de pessoas que hoje nós podemos falar por meio do advento da comunicação, não é? Nós temos vídeos nossos que foram acessados 45 mil vezes, não é? Então, queridos, é evidente que na época que Yeshua estava aqui, essa amplitude, poder falar a uma quantidade de pessoas tão grande, era completamente inviabilizado, não é? E isso é um advento que nós temos na nossa geração e o qual nós precisamos fazer uso e fazer uso com qualidade. Então, queridos, uma coisa muito importante para que você compreenda, nenhuma pessoa que se dispõe a ensinar dentro dos conceitos das Escrituras vê a outra pessoa como sendo, vamos dizer, uma inepta, não é? Uma pessoa que não tem qualificação para o aprendizado, ou uma pessoa que tem alguma dificuldade em determinado tema, em determinado assunto, aquela pessoa pode ser desprezada, não é? Então é importante que você possa entender a primeira qualificação de nós enviados pelo Eterno para instruir as pessoas. Nós não vemos a ninguém inferior, não é? Essa é uma característica de todos aqueles que estão ministrando. Outra coisa importante, consideremos-nos também uns aos outros, não é? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu fico bastante impactada com esse conceito, queridos. Eu queria compartilhar algo que pode passar até batido para muitas pessoas, mas aos meus olhos, queridos, não sei se eu fui muito treinada a ver as coisas pelo fato de ter tido tantos filhos dentro de casa. Eu realmente tenho um olhar diferenciado de outras pessoas, porque eu tive de aprender, eu tive de educar o meu olhar a ver as coisas de uma maneira diferenciada, não é? E estávamos ali na Arte Craft, não é? E um belo dia nós chegamos lá e a família ali havia comprado um suporte de papel higiênico para o banheiro daquele tipo de empresas, de shopping, que tem acesso a pessoas, de fábricas, não é? Onde pode ter aquele rolo de papel que é mais econômico, evidentemente, mas aí evita também de nós termos de ficar lá trocando o rolinho todas as horas. E, queridos, pode acreditar, uma das coisas que qualquer pessoa que serve se preocupa é com a parte de higiene, é com a parte de estar cuidando desse tipo, dessa linha de atendimento, que é a parte tão importante para todos nós, principalmente nós mulheres, não é? Imagina entrar num banheiro e não tem um papel higiênico. Mulher sabe muito bem que é o pânico de qualquer mulher uma coisa dessa, não é, queridos? Eu já passei alguns apertos nesse sentido, sempre carrego na bolsa, não é? Uns lencinhos, né? Sempre carrego na bolsa para nunca mais atravessar as dores de cabeça que eu já atravessei na minha vida, não é? Agora, queridos, quando eu vi aquele aparato ali, né, na parede da Arte Craft, ali no banheiro, falei, poxa, que cuidado que os irmãos têm com todos, a importância que eles têm dado para que não falte o atendimento, porque realmente a gente tem que dar assistência de atenção em todo o tempo quando as pessoas estão conosco, e podemos falhar, evidentemente, no atendimento de uma coisa que pode parecer até simples, mas não é, como ter papel higiênico no banheiro, não é? E aquilo passou, não é? Não comentei nada com eles, apenas dei graças ao Eterno pelo cuidado deles com a família do pai, com as pessoas que têm vindo ali para estar na Arte Craft, não é? E quando eu tive a oportunidade no dia do José, que a gente foi na peça de teatro, com o grupo aqui do Ministério, e os ouvintes queridos aqui da rádio, quando eu cheguei na casa deles, eles também tinham colocado o mesmo tipo de papel, de suporte de papel na própria casa deles. Queridos, naquele momento eu compreendi que eles não faziam diferença alguma entre nós, que estamos ali como família,
e a própria família deles, que estava na casa deles. Ou seja, eles trouxeram para a Artcraft, ou seja, para o atendimento das pessoas, o mesmo atendimento que eles colocaram para a própria família. Claro, é uma questão econômica, é uma questão de assistência, mas o mais impressionante para o meu coração, quando eu vi aquilo, quando eu entrei no banheiro da casa deles, realmente eu falei, eles não têm tratativas diferenciadas para o Ministério Som do Céu e para a família deles, não é? Ou seja, eles veem os membros do Ministério Som do Céu como família. E, queridos, eu vejo muitas vezes, com muita atenção, o que a família ali faz. Eu não estou exaltando a vida deles, queridos. Eles sem Exu, amados, olha, pode acreditar, não tem muita serventia para o reino do Pai e para a sua justiça. Eu sei que o que opera na vida deles é o amor por meio da Ruach HaKodesh. Não pense vocês que eu estou aqui fazendo algum tipo de exaltação ao homem. Aliás, eu abomino esse tipo de coisa, não é? Mas eu estou usando como um exemplo, realmente. Então, nós temos podido chegar um pouquinho antes, no sábado, um pouquinho antes do curso, porque também a gente acaba, por incrível que pareça, a gente acaba não podendo dar uma assistência à família ali como eles precisam. Quando nós estamos em grupo, a gente dá atenção para todo mundo, mas a gente não consegue dar atenção para a família ali, não é? Então eu e meu marido nos dispusemos agora a chegar um pouquinho antes aos sábados, porque a gente pega eles sempre ali montando a sala, tirando as cadeiras para preparar, para receber as pessoas. É um tempinho que nós temos para conversar só com um casal tão importante e precioso para as nossas vidas. E, queridos, é muito simples chegar na Artcraft e ver tudo montado ali, a gente não saber o empenho, o que a logística exige, o que é necessário ser feito. E essas coisas, amados, a gente pode começar a receber como se fosse algo, vamos dizer assim, natural que seja assim. Mas não é natural, queridos. Isso é um fruto do desenvolvimento de um serviço que nasceu no coração do Pai e que foi colocado também ali na vida da família ali, que tem sido colocado nas nossas vidas, tem sido colocado na vida de todos aqueles que são chamados para o ministério. Então, uma das coisas que eu acredito que acontece quando a pessoa não quer congregar mais, é quando ela deixa de ver essas coisas, ela não vê mais. Ela acha, olha, trocou o papel higiênico, não fez mais que obrigação. Imagina eu chegar aqui e não ter papel higiênico, não é? Ou então, olha, essas cadeiras estão aqui, mas olha, não fez mais do que obrigação. Imagina eu chegar aqui e não ter onde sentar, não é? Então nós começamos simplesmente a ver o que nós recebemos como sendo uma obrigação que o outro tenha de fazer pelas nossas vidas. E é muito simples, queridos, nós deixarmos de valorizar aquilo que nós recebemos, não é? Eu vejo o empenho das pessoas, queridos, as pessoas que mantêm o trabalho, que mantêm esse ministério, não são pessoas que têm condições de fazer isso, não é? Nós temos pessoas, assim, eu falo que é impressionante que o ministério de Yeshua era mantido por mulheres, mas muitas vezes eu vejo, mesmo dentro do Ministério Som do Céu, pessoas que, assim, eu gostaria eu mesma de cuidar, eu gostaria de pegar e trazer no meu colo, e na verdade são essas pessoas que o Eterno levanta, muitas vezes, como eu falo mesmo, a oferta da viúva pobre ali, pessoas que deveriam estar sendo cuidadas, e são essas pessoas que são as que o Eterno levanta como cuidadoras, não é? Isso tem de ter valor, queridos. Não é queridos, entendam, em nome de Yeshua HaMashiach, não olha como é fácil distorcer o que eu estou dizendo. Olha, a céu anda atrás daqueles que ajudam o ministério dela. Gente, em nome de Yeshua, eu estou na rádio o tempo que o Eterno determinar que eu esteja na rádio. Nós estamos aí com o Ministério Som do Céu o tempo que o Eterno determinar que esse ministério deve existir. Eu estou viva o tempo que o Eterno determinar que eu devo viver, queridos.
não é? Então, assim, nada nessa vida é para sempre, nada nessa vida é perene, nem a terra é perene, tá, queridos? Haverá novos céus e nova terra onde habite justiça. Não pense vocês que eu supervalorizo coisas, não, meus amados, mas uma pessoa, como diz as Escrituras, a fé sem obra, ela é morta. Por isso que as Escrituras dizem em Hebreus que nós devemos nos estimular mutuamente ao amor e às boas obras. Evidentemente, porque se tem amor, nós vamos querer fazer obras, queridos. Nós vamos querer fazer o melhor pelo próximo. Eu não vou querer apresentar para vocês uma palestra, ou o que quer que seja, de uma maneira que vocês vão ficar sentados desconfortavelmente, como tantas vezes nós, louvado seja o Eterno, que nós tínhamos os banquinhos, que nós tínhamos aonde sentarmos, não é? Mas, amados, vocês não imaginam, me partiu o coração de ver situações onde irmãos queridos, irmãs amadas, com problema de coluna e não tinham encosto. Sem o encosto vai ficar realmente ali se equilibrando e saindo da reunião com uma dor de coluna absurda, não é? Então é importante que vocês compreendam que o nosso interesse é de que as coisas sejam melhor, o nosso mais especial serviço mesmo para todos aqueles que estão dentro do ministério. Esse é o desejo. Não dá para a gente ter ainda uma cadeira acolchoada, como é que fala? Terapêutica, aquelas cadeiras que são, não estou falando aquela do shopping, não, que meu marido disse que tem vários japonesinhos lá dentro fazendo massagem, não é, queridos? Não é aquela lá, não é? Mas uma cadeira que tenha uma estética saudável para que as pessoas possam estar ouvindo a mensagem sem dor, não é? Minimamente isso, não é? Se nós estimularmos as nossas vidas às boas obras, se nós estimularmos as nossas vidas a ver as coisas positivas que o outro tem feito, queridos, nós vamos dar tanto valor para a vida do outro, nós vamos olhar o outro como alguém que eu gostaria de estar perto, não é? Mas se nós olharmos e observarmos somente o lado negativo, se nós observarmos somente as coisas negativas do meio de um relacionamento, queridos, quem que quer andar junto? Quem que vai querer? Queridos, todo relacionamento tem coisas ruins. Todo relacionamento, ele vai trazer pesos, ele vai trazer algumas coisas que é impressionante, que o outro vai fazer que te aborrece, não é? Se você não souber andar compassivamente com outra pessoa, você dificilmente vai conseguir valorizar as qualidades dela. E aí o que vai acontecer? Nós vamos querer nos apartarmos, ainda que o dia, cada dia, nós estamos vendo que está vindo a presença do nosso grande Adonai, o nosso Senhor está voltando e nós temos de conseguir viver a nossa vida da melhor maneira possível e viável, não é? Olha só, meu querido e minha querida, outro texto de igual importância, não é? Está em Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, queridos, aí nós estamos num contexto tão complexo, num contexto tão absurdo, onde não somente nós não andamos compassivamente, não somente nós não estimulamos os outros às boas obras, não somente nós também não amamos, porque a partir do momento que nós nos tornamos juízes, nós deixamos de amar, nós passamos a ser justamente aqueles que estão exercendo julgamento sobre a vida do outro, não é? E aí, quando nós exercemos julgamento, dificilmente a gente vai conseguir servir, queridos, não é? Mas nós ainda começamos a nos morder e devorar uns aos outros. Nós passamos não somente a ter uma visão crítica,
mas nós passamos também a criar situações inconvenientes. Queridos, quem que gosta de estar perto do outro para brigar? Eu, particularmente, eu sou, meu Senhor Salvador, totalmente avessa a isso, não é? Se há uma situação que tem confusão, que tem discórdias, que tem desentendimentos, queridos, eu saio correndo, não quero nem olhar, não é? Não quero nem ver aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque eu já vim de uma vida onde havia muitas discussões, onde havia muitos atritos, onde havia muita falta de entendimento, de compaixão uns pelos outros, onde havia um contexto de discórdias. Via na minha casa, meu Senhor e Salvador, era uma discussão o tempo todo, as pessoas agredindo umas às outras, não é? Então, amados, eu não queria aquilo quando eu crescesse, eu também lidasse com um contexto de agressividade, não é? Chega lá na congregação, como diz a outra, armado o barraco, não é? Eu não sei o que quer dizer armar o barraco. Eu nunca armei um barraco, não é, queridos? Eu já armei até uma barraca, mas eu não vi tanto problema com a barraca. Mas parece que quando é o barraco, o negócio é sério, queridos, não é? Não sei o que quer dizer esse contexto de armar o barraco, mas eu acho que não deve ser coisa boa, meus queridos, não deve ser coisa boa, não é? Para a gente lá que vai acampar, monta uma barraca, eu não vejo tanta briga, não vejo discussão, não vejo nada, vejo o barulhinho lá que a gente tem que bater para as armações, mas diz que o tal do barraco, a coisa é terrível, não é? Então, queridos, quem que quer conviver dessa maneira para chegar lá, o irmão vai estar olhando feio, o outro vai estar fazendo, sabe, a roupa, ou o que quer que seja, algumas pessoas que têm esse problema de usos e costumes, não é? Que não pode estar de calça, ou não pode estar de uma maneira, não pode estar de outra maneira, enfim, onde as pessoas são discriminadas pela maneira exterior de viver, não é? Então, é claro, tudo nós devemos fazer em decência e ordem, mas o fato de nós estarmos criticando alguém porque cortou o cabelo, imagina a pessoa que está com câncer e perde todo o cabelinho, não é? O que nós vamos fazer? Nós vamos evitar que essa pessoa possa, então, participar da comunhão. É algumas coisas que, sinceramente, queridos, eu tenho grande dificuldade de compreensão, Então, é evidente que as pessoas começam a ver esse tipo de coisa e elas colocam, olha, eu estou precisando ouvir as escrituras, eu não estou precisando ouvir críticas ao meu respeito, ouvir críticas ao respeito da minha vestimenta, ouvir críticas ao respeito do meu cabelo, ouvir críticas se eu coloquei um brinco, não é? Aliás, a noiva ataviada, não é? Uma das coisas que a gente vê quando Isaac encontrou com Rivca, não é? Quando Isaac encontrou com Rebeca, foi lhe dado ali presentes, não é? Que até pendentes no nariz, não é? Não era piercing não, queridos, era um pendente até do nariz, não era só colares e brincos, mas eram também pendentes até para o nariz, não é? Então, queridos, há uma complexidade muito grande com relação a doutrinas que criaram, ditas das escrituras por pessoas que podem até ter uma boa intenção, mas que acabaram conturbando. Eu não estou falando, queridos, de uma pessoa usar uma saia curta, um decote grande, eu não estou falando de alguém que vai escandalizar com uma calça justíssima, não é isso, queridos. Tudo nós devemos fazer em decência e ordem, mas eu estou dizendo de uma pessoa ser julgada porque ela está com uma calça, não é? Uma pessoa ser julgada porque ela teve um problema de fios duplos do cabelo e cortou as pontas do cabelo, uma pessoa ser julgada porque ela está usando uma correntinha com o nome de Yeshua, uma pessoa ser julgada porque ela, sabe, ela colocou um esmalte transparente na unha, queridos. Então, algumas coisas muito complexas que eu tenho em relação a várias denominações que acabam sendo juízes sobre a vida das pessoas de uma maneira tão ingrata, tão injusta, tão incorreta biblicamente. Eu já falei para vocês, queridos, não é? Yeshua usava, não é, uma túnica. E as mulheres usavam o que naquela época? Túnica. O que os Shaliachim, os discípulos, usavam? Túnica.
não é, queridos? Então, assim, é um contexto bastante complexo, porque aí nós começamos a ver até congregações querendo hoje, na nossa geração, usar túnica, não é? Imagina que situação complexa que nós estamos vivendo hoje em dia, quando as pessoas deixam de ver a verdadeira essência das Escrituras e passam a querer colocar coisas superficiais em relação às coisas que foram ordenadas, não é? Outro texto que de igual importância também em Hebreus, está em Hebreus 13, 16, não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios o Eterno se compraz. A mútua cooperação é um sacrifício, queridos. A mútua cooperação é um sacrifício, ou seja, quando eu estou ali, o Daniel ou o Assum estão lá guardando as cadeiras, eu estou ajudando ali naquele ajudar, daquele montar aquelas cadeiras de volta para a Art Craft estar ali limpa, não é? Quando nós estamos ali, cada um, Andréia, seja Jeane, seja os queridos aí, muitas vezes a Assum, muitas vezes a Cida, que está fazendo ali, a Helena, a Mari também, todos ali que levam alimento para a nossa comunhão, não é? Eles estão fazendo um sacrifício para o Eterno, queridos. Não é? Para você que acredita que o Eterno hoje em dia não tem sacrifício, não é? Queridos, a prática do bem, a mútua cooperação são sacrifícios hoje, queridos. Não é? Falta esse entendimento, não é? Falta esse entendimento para nós de que quando nós estamos ali fazendo, muitas vezes, queridos, nós não temos forças para fazer determinada coisa. Eu já falei para você, há pessoas que cooperam com o ministério que eu sei que não tem condições de estar fazendo aquilo. Não é? Mas, amados, essas coisas, essas pessoas são chamadas para fazer, capacitadas para realizar isso. Não provém de nós. Aliás, este ministério jamais vai ter boca para pedir alguma coisa a quem quer que seja. Jamais. Porque esse não é nosso chamado. Se nós realmente somos chamados e enviados por Adonai, Ele mesmo vai prover as nossas necessidades em glória, é o que está escrito, não é? Então, queridos, esses sacrifícios de cooperação, não é? Como a gente viu ali, os eventos, a gente vê pessoas que nem fazem parte do ministério vindo com van para estar ajudando a levar as pessoas que não têm condições de transporte. Todas essas coisas, queridos, são sacrifícios com os quais o Eterno se compraz, não é? Se nós compreendêssemos essa cooperação mútua que nós fazemos e como é que o Eterno vê isso é algo extremamente grato diante dele, não é? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Queridos, vocês não têm noção como é grato chegar diante do Eterno e estar podendo dar ações de graças pela vida de cada um dos membros desse ministério. E como é doloroso quando nós vemos uma situação onde há um desviar, onde há um fugir do foco, não é? E aí o que acontece, eu acredito em muitas congregações, quando a liderança começa a ver o povo ali se inclinando para coisas ruins, não é? Os liderados se inclinando também para o adultério, se inclinando para falar mal uns dos outros, para gritarem uns com os outros, criarem situações desonrosas dentro das congregações. Eu acredito que muitos líderes podem desfalecer e não terem forças mais para pregar as boas novas. Não terem forças mais, começam a prestar conta gemendo, não é? Chega diante do Pai Eterno e começam: Pai, olha só como está a nossa vida hoje, não é? Nós estamos ali com fulano, com problema sexual, nós estamos ali com ciclano envolvido ali com a pornografia, nós estamos ali com outro ciclano, com um problema dentro da congregação, com outro irmão fulano, não é? Então, queridos,
Quando uma pessoa está à frente de um ministério e começa a ver agressividades dentro do corpo, dentro daquele grupo de pessoas que estão envolvidas sobre o seu próprio ministério, aquele conglomerado de vidas aos quais ele tem de prestar contas, ele pode desfalecer ao ponto de não conseguir mais anunciar as boas novas. Então, o que eu compreendi que tem acontecido dentro das congregações, principalmente por esses textos, anotem aí Hebreus 10, de 24 até 25, Gálatas 5, 13 até 15 e Hebreus 13, de 16 a 17, eu compreendi com clareza que o Eterno deixou bastante claro para a gente, não é? Muito claro mesmo, que nós vemos um contexto de uma balança, onde o líder enfraquece, o povo enfraquece e o líder enfraquece, o povo enfraquece. Então fica essa balança, queridos, onde quem presta contas pelas vidas está desfalecido quando realmente tem um chamado, porque há pessoas que não se importam como o povo está vivendo, queridos. Se o povo está vivendo em santidade, se o povo está vivendo acomunado com o pecado, eles não se importam qual a diferença entre um e outro. Mas quando o líder é um chamado de Adonai para cuidar e zelar das vidas, queridos, como é desanimador quando somente chegam más notícias, quando somente chegam para ele situações, não estou falando particulares, não, estou falando da convivência em família, da convivência uns com os outros. Realmente isso causa um efeito imediato no ânimo desse pregador. O pregador desfalece no anunciar a verdade, o povo desfalece em perseverar na verdade, não é? Então aí o povo vai ao contraponto da balança, continua lá com os problemas, continuam se mordendo, se devorando, as famílias sendo destruídas, as pessoas se endividando, as pessoas tendo problemas pessoais umas com as outras, não cooperantes umas com as outras. E aí o que acontece? Qual é a razão, meus queridos, de uma pessoa congregar numa condição dessa? Não é? Ela não consegue mais congregar. Ela vai lá para receber uma mensagem que não edifica, não é? Ela não consegue louvar porque ela está com problemas com o irmão. Quando uma pessoa está com problema um com o outro, ela não consegue louvar. Se uma pessoa tem problema com quem quer que seja, ela não consegue louvar, não é? E quando ela pega não está bem com o próximo, para que ela vai encontrar com ele? Não é? Pelo contrário, não é? Eu já conheço pessoas aí, queridos, que tem festa de família, que a pessoa não quer ir na festa só para não ver o parente com quem ela tem problema. Por que você acha que vai ser diferente numa congregação? Se a pessoa está com problema com o outro, ela vai falar, eu não quero ir, eu não quero me encontrar com ninguém que vai me trazer problemas além daqueles que eu já tenho, que já são muitos, não é? E este tem sido o fenômeno balança, desfalecimento do pregador, desfalecimento das congregações em si, dos membros que fazem parte das congregações, e as pessoas desistem de congregar, não têm forças para congregar, não vão ter energia, vontade, disposição, não é? Elas não consideram uns aos outros, não estimulam o amor, não estimulam as boas obras, deixam de congregar, não é? Não querem saber que o dia do Senhor está se aproximando, não é? Estão presas não têm liberdade, estão aprisionadas nos seus pecados, não é? Dão lugar à carne, não são servos dos outros, não cumprem a lei, que se resume em amar ao próximo como a si mesmo. Pelo contrário, são contrárias umas às outras, se mordendo e se devorando, sendo mutuamente destruídos, negligenciam a prática do bem e a mútua cooperação, não oferecem esses sacrifícios ao Eterno, não obedecem aos guias, porque acham que esses guias não têm autoridade para cuidar da vida deles, não é? E fazem com que esses guias também se desfaleçam na presença de Adonai. Esse contexto de todos esses textos é a causa do fenômeno desigrejado.
As pessoas, sobre todas as coisas, não se amam mais, queridos. É por isso que elas não querem congregar. Elas não têm mais amor umas pelas outras. Que coisa horrorosa, não é? Eu quero ver no dia do Senhor, não é? Como é que vai ficar? Queridos, nós estamos por passar situações que nós nem começamos a sofrer. Não estou falando nem de falta de água, consequentemente a falta de irrigação do campo, que vai gerar uma quebra de colheita fantástica. Mas eu estou dizendo para você, meus queridos, para quem vocês vão recorrer? Vocês que estão sozinhos. É uma coisa para se pensar. Eu gostaria muito que você refletisse. Se o Eterno ordenou que nós congregássemos, queridos, pode acreditar que existe um motivo muito grande, de nós aprendermos a andar compassivamente, amarmos uns aos outros, estimularmos uns aos outros as boas obras, aprendermos a ver o outro com olhos de misericórdia, estarmos verdadeiramente irmanados no Messias. Eu espero que você não seja um desigrejado. Ah, céu, mas lá na congregação não pregam as boas novas, não pregam. Queridos, vocês precisam minimamente ter um lugar para louvar ao Eterno. Minimamente. Um lugar para que vocês amem as pessoas. Um lugar para que vocês possam servir uns aos outros. Onde a sua utilidade se faça presente. No dia de hoje, o Eterno te chama para que você saiba servir. Faça isso. Ah, não tenho como fazer? Então abre a tua casa para culto, não é? Enfim, para fazer os devocionais, para fazer... Faça alguma coisa, meu querido e minha querida, mas não fique sozinhos. Não andem sozinhos. É o pior caminho que alguém pode escolher na terra dos viventes. Minimamente nós precisamos ter 2 pessoas, onde estiverem 2 reunidos, eu estarei no meio deles. Não escolha andar sozinho, não faça isso. É fim de carreira. Não existe nenhum messiânico ou cristão autônomo. Todos nós somos membros de um corpo. Todos nós temos como cabeça o Messias de Israel. Tá bom, meu querido e minha querida?